Tudo Conveniência também, né? O nosso patrocinador. Esse é brother, é irmão. E você tem uma Tudo, está chegando cada uma perto do seu bairro, perto da sua rua, uma padaria fantástica, um mini mercado, novo modelo de negócio que tem na cidade, prático, bom de preço, de qualidade, a nossa querida Tudo Conveniência. Isso é um desafio, né? Quero te dizer, por exemplo, que hoje a gente já tem mapeado mais ou menos quais são os estádios que vão precisar de muita atenção já para a Série A do Campeonato Paraense. São eles. Hoje, a gente precisa ter muita atenção com o estádio o Navegantão, em Tucuruí, que tem uma condição de gramado muito abaixo da crítica. Paragominas. O Paragominas ainda vive a expectativa de disputar ou não a Série A, mas é uma opção perfeita para que alguns outros clubes usem. De espaço. E lá também lá precisa também de uma atenção especial. A gente tem Marabá. O Maximino Purpino, em Castanhal, que também protagonizou ano passado. Esse ano, mas ele está em obra. Não, então. Eu quero te dizer que esses 3 estão em obra. Esses 3, as prefeituras que cuidam se comprometido, já estão trabalhando essa obra. Mas eles vão colocar drenagem. Então, porque não adianta, eles querem fazer só campo sem drenagem. É essa nossa discussão com esses locais. Então a gente já começa a partir de... e curiosamente hoje nós estávamos reunidos sobre isso. Já com a nossa comissão para acompanhar... Último dia de agosto de 2021 já se conversa sobre campo do ano que vem. Do ano que vem, exatamente. E nós já vamos ter, inclusive vocês vão acompanhar isso no nosso site, essas visitas nossas para essas praças que elas já estão adiantadas com essas obras. Temos o Diogão, é um estádio privado, onde o gramado é muito ruim também, todo respeito, mas ele precisa passar por um processo de modernização. É um estádio privado, a conversa é outra. Então lá a gente também tem que ter já está no nosso farol também, conversar, entender, e acho que a federação também tem que começar a se impor. É esse ponto que eu ia chegar. A prefeitura não cumpriu, não entregou o campo que preste. Não dá para... Porque é uma questão de segurança de trabalho, né? Ou seja, você admitir que vai ter uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, com uma pista não homologada. É possível ter mando invertido? Por exemplo, Paysandu vai jogar lá. Eu acho que são... E não pode ser campo bom só para Paysandu e Remo, né? Se a Tuna achar que o campo não é bom, se o Águia achar que o campo não é bom... Não é bom. Aí, vamos lá. Numa segunda esfera, já num grau menor de preocupação, mais preocupação, eu acho que tem o Souza, que precisa também... As condições do gramado são muito ruins, a gente precisa passar por essa modernização. A gente entende que o Rosenão, que é o estádio de Paraupebas, que também pode se candidatar a receber algumas praças, precisa de alguma coisa ou outra, de gramado nem tanto. Não, gramado não, só de instalação. De instalações, exatamente. E a gente entende que o Zinho Oliveira também está muito próximo, veja bem, ele ficou muito castigado no último campeonato, porque fazia muitas competições com mais de uma equipe, mas a gente entende também que ele está muito, assim, ele não está no nível que estava um Maximino Purpino, um Navegantão, estava mas também... Lá não chove. Pois é, tem essa... Lá chove menos. Então, mas assim, eu quero te dizer que a gente já começou esse trabalho não é fiscalização, a gente está mudando o nome da comissão, é de apoio a essa infraestrutura. A gente tem uma discussão muito interessante hoje, Abner, também, que a gente quer estimular a urbanidade entre os clubes. Então, por exemplo, nessas visitas, a gente também começar a entender como os clubes visitantes vão ser recebidos e a própria federação. Então, por exemplo, já determinar, porque fica sempre no imaginário aquela coisa, né? Poxa, o Clube A colocou a nossa diretoria para ser recebida no meio da torcida adversária. Porque às vezes começa todo mundo amigo... Então o Paysandu não vai jogar o campeonato. Não, e aí que vem a experiência. Lá na Curuzu é uma confusão para o cara entrar lá com ônibus para jogar, pô. Então, aí a gente precisa regularizar isso com o Paysandu. A gente precisa regularizar isso com outros clubes. Mas não entra ônibus lá, irmão. Veja bem, em muitos estados do Brasil não entra ônibus, isso é um problema tradicional do futebol brasileiro. Eu me refiro agora, isso é um problema que eu concordo contigo que precisa ser resolvido. Mas eu estou me referindo aqui a uma outra situação, que é a situação, por exemplo, de receber a diretoria do clube... Hospedagem, trânsito na cidade, para treinamento, tudo mais. Não só isso, vamos lá. O clube do Tapajós vai jogar, por exemplo, lá em Tucuruí,
E a gente precisa entender como é que o Tucuruí vai receber a diretoria do Tapajós no estádio. Porque às vezes o que acontece? Pode acontecer um desentendimento durante o campeonato que possa fazer com que uma diretoria fale assim, não, quer saber? Então agora eu vou colocar esses caras, não. Então a gente já quer, inclusive, discutir isso em nível de regulamento do campeonato, para que os clubes já destaquem antes. Nesse caso, tu passou por tudo isso, tu sabe como precisa funcionar, né? Então exatamente. Ou seja, essa experiência de clube que a gente tem, ou seja, na verdade a gente vai trabalhar também para que isso seja já previamente acordado, apontado, regulamentado. Então, assim, eu acho que são muitas preocupações com a infraestrutura que a gente precisa para entregar um campeonato melhor. Porque não adianta só a gente falar em captar mais recurso e não entregar o produto que o patrocinador está comprando. Por que em Belém não existe em relação ao futebol, hein? Tu vê o governo bancando, o governo pagando, o governo... A cidade, a capital, Belém, onde fica o Remo, onde fica o Paysandu, onde fica a Tuna. Tem mais alguém aqui na Metropolitana hoje? Cara, 2 estádios que eu tenho muito carinho, que é o estádio do Pedreira, em Mosqueiro, que é o São Sebastião. Eu dei essa ideia e o Abelardo Conduru. Para o Edmilson, para ele fazer o estádio municipal de Belém, no estádio do Pedreira. Mas enquanto não faz, eu acho 10, 15 mil pessoas. Mas eu acho que enquanto não faz, que a prefeitura pudesse sim adotar algumas pequenas interferências no Abelardo Conduru, que é um estádio tradicionalíssimo de um bairro que respira futebol lá, no distrito de Coraci. Parceria público-privada. Quem já foi em jogo lá sabe a festa que é o campeonato de base. O movimenta. Lotado, movimenta todo o bairro. Próprio São Sebastião também do Pedreira. E a gente tem sim, já na pauta, conversar com a Prefeitura de Belém para que ela pudesse de alguma forma adotar esses estádios minimamente, para que eles possam ser... porque hoje esses 2 estádios vivem o drama de não ter laudo suficiente, e não tem laudo porque tem algum descumprimento com o bombeiro. E não tem grana para investir. E não tem grana para resolver, exatamente. Não, o do Pedreira deve ter só o espaço lá hoje em dia, eu acho. Não, inclusive eu acho que o presidente Sandro tem feito algumas coisas bem interessantes lá. Eu acho que o Pedreira ainda consegue se regularizar a tempo. O problema do Abelardo Conduru ainda é aquela arquibancada de madeira, que é tradicionalíssima, que também e que os bombeiros meio que condenam uma situação ou outra, tem que fazer umas interferências lá, é mais custosa. Mas eu acho que com uma boa conversa e alguns bons parceiros, e eu acho que tem que ser uma preocupação da federação. Não pode dizer, isso foi no filiado, então a gente vai tentar procurar abraçar o estádio do Pinheirense lá, que na verdade não é só do Pinheirense, eu quero dizer, né? Quer dizer, acaba sendo o estádio de um distrito inteiro, e que a federação também, naturalmente, vai poder utilizar para outras situações. Mas lá tinha o do Santa Rosa também, não tinha? O do Pinheirense e o do Santa Rosa, e depois venderam, perderam e tal. E, Cardo, me fala uma coisa. Cara, nosso papo tá tão gostoso que tá passando rápido. Tempo voa, né, velho? Tempo voa. Olha só, eu trouxe aqui o secretário de Obras, né? E a gente bateu um papo. Grande Rui Carneiro. O grande Rui. Bicolor Rui Carneiro. Ele mostramos aqui o Mangueirão. Olha, por sinal, você que está assistindo a gente, muito obrigado, hein? Vocês deram uma resposta nesses últimos 3 vídeos, mais de 100 mil views a gente recebeu. Obrigadaço para todos vocês. Assim, mostrar um Mangueirão de fora. Não sei se ainda tem essa imagem aí, se o Pedrinho tiver. Bota aí pra gente, Pedrinho. Não sei se está arquivado no teu computador. Ele é o rei do apaga, né? Ele não fica com nada na máquina dele. Mas aí vem o drone mostrando de fora, ali no estacionamento, onde tinham aqueles campos que batia pelada, eles vão fazer 3 arenas, uma pequena e 2 campos oficial para entregar para a comunidade, continuar jogando a bola deles para uma associação ali, para não tirar os caras dessa oportunidade. E lá tem o Seju, o Centro da Juventude, né, que a FIFA construiu, era um recurso que para as cidades que ficaram sem a Copa e tal, aquela coisa toda. Dotaram lá de 3 campos oficiais de grama sintética, botaram um campo oficial de grama natural, para quem não sabe, e tem uma estrutura muito basiquinha de cabine, besteira e 2 banheiros horríveis. É isso que tem lá no Seju. O resto, uma porcaria, né? Esse aí não é o Seju, esse aí é o técnico do prefeito que o Remo trouxe esse ano, no finalzinho aí. Enfim. Meu irmão, o que tu vai fazer com aquilo, cara? Cara, vai continuar alugando papelada? Vamos lá. O Seju, ele é até interessante essas pessoas compreenderem, então muita gente não sabe. O Seju, ele é um resultado do legado da Copa do Mundo de 2014. O legado que eu quis dizer. Onde a FIFA repassou a CBF, se eu não me engano, posso estar errado, $100 milhões, alguma coisa assim,
para fazer investimentos de infraestrutura no futebol brasileiro. E Belém foi, se não me engano, o primeiro ou o segundo, acho que foi o primeiro, a receber esse equipamento. Eu entendo que é um equipamento muito importante para o desenvolvimento do futebol paraense. Eu acho que ele se presta. A gente recebe muitos pedidos dos clubes paraenses para treinar no Seju, e eu fico muito feliz em ceder, porque eu acho que a federação ela é o braço. A base, o feminino, tudo treino lá, né? Treinam lá, e é muito importante a gente ter esse relacionamento com os filiados. Quando chegamos lá, a federação já tinha essa cultura de alugar os gramados, perfeito, no final de semana. Eu quero te dizer com honestidade, não que eu me orgulhe, nós mantivemos isso nesse primeiro momento, porque, como eu já disse aos 4 ventos, a federação foi recebida com R$700 em caixa, R$900 mil de contas vencidas. O Seju, só para você ter uma ideia, a prestação de conta que está, inclusive, com parecer de auditoria externa, tiver a coragem, e esse aqui é um desabafo naturalmente, de informar que o Seju teve R$280 mil de despesa em 2021 e R$5 mil de receita. R$5 mil de receita. A gente precisou manter esses programas ainda para que a gente pudesse ainda minimamente desmamando ao tempo que a gente vai recuperando financeiramente a federação. A federação vive uma crise financeira, essa herança que foi deixada. Isso é um problema que eu também não quero aprofundar aqui, acho que não é o caso, mas a gente precisa resolver isso. A gente tem uma visão estratégica para o Seju. A minha ideia é ampliar o Seju e melhorar as condições do Seju. O Seju precisa de vestiário, o Seju precisa de estrutura perfeito Acho que tem que fazer um vestiário para cada campo, pô. Cada campo tem que ter o seu vestiário e seu banco de reservas. Banco de reserva, pronto, é isso. E a sua cabinezinha que pode ser em cima dos vestiários, pô. Que pode pra ser, filmagem. Inclusive, de containers, a gente colocar dos containers, ter em cima dos containers ser uma área para poder fazer transmissão, tal, embaixo uma estrutura. Porque não são estádios para jogos oficiais. Aquilo quebra um galho de uma cidade que não tem campo, pô. Que não tem campo, exatamente. Então, que não tem campo. A gente aquilo ajuda muito o feminino, ajuda muito a base, ajuda muito os campeonatos de base. Ajuda demais. E não tem, porque é sintético, não foi feito para campeonato profissional. Não foi mesmo. Não. Mas para base, para o pessoal do interior que vem. Agora, posso dar uma vocação do Seju? Treinamento de árbitros. Eu vou me arriscar a colocar pela primeira vez aqui um projeto que também vai até te surpreender. Eu acho que isso estava guardado aí até agora como um resultado de um brainstorm nosso, que a gente precisa fazer caixa. Quero te adiantar que a gente está para tirar da gaveta um campeonato municipal que vai ser organizado pela Federação Paraense de Futebol, onde a gente vai adotar um modelo americano de criação de uma liga de futebol. Nós vamos vender, isso é disruptivo, estou até testando aqui até a tua opinião sobre isso, nós vamos vender 20 franquias para essa competição. Você vai comprar uma franquia, então você é dono de um time de bairro ou de um clube tradicional da cidade. Tu compra o teu lugar. Você vai comprar uma franquia e essa franquia passa a fazer parte daquela constelação de 20 clubes. E eu posso vender a franquia? Veja bem, aí não vai ter acesso nem descenso nesse campeonato. Ele sempre vai ser realizado com esses 20 clubes. Mas eu gostaria de participar. Se você vai amanhã ter que comprar a franquia de alguém. Então isso é uma chapa de táxi. É igual chapa de táxi. Mas eu prefiro. Sacanagem, pô, tu tá falando em franquia, modelo americano. Mas eu prefiro comparar com o modelo americano. Não só de basquete, mas de futebol também. Que sacanagem do apresentador. Puta, desculpa, Ricardo. Mas veja bem, então, e o Seju, então o que a gente tem para oferecer para esses compradores de franquia, que vão ser 20 compradores de franquia? Os jogos organizados pela federação, tanto no registro de atleta quanto geração de tabela, disputa. Isso vai bombar, mano. A definição das disputas esportivas, né, com os tribunais esportivos, mas também com a oferta foi boa, com a oferta de equipamentos para a disputa das competições, que não só no Seju, porque aí a gente tem que entender como o Seju como uma máquina de competições. Esse é o desafio. A gente tem que entender o Seju como mais competições. Esses campeonatos seriam disputados no Seju e tu consegues imaginar, por exemplo, na preliminar de um jogo no Mangueirão, de um jogo no Souza, na Curuzu, no Bainão. Então, ou seja, trazer essa cultura do futebol
de bairro, né? Comunitário ou de bairro para dentro da federação nesse sistema franqueado, perfeito, para que a gente possa, inclusive com isso, ir buscando também patrocinadores, transmissão. Então, esse é um jogo que pode chegar em algum patamar de estar oferecendo uma grande premiação para um clube desse, e aí você vai ver um investimento que você fez do seu clube, que está lá, que faz parte da liga do Campeonato Municipal de Belém, perfeito, valorizando. Então, ou seja, eu paguei X mil, isso agora vale 2X, vai 3X. Tu pode girar também a arbitragem nova que tu acaba de formar e tudo mais, né? Perfeito, exatamente. Perfeito. Isso também entra até como uma escola de arbitragem, formação de novos árbitros. Só esquece preliminar. Não existe mais preliminar de futebol. No mundo todo. Não vai ter só aqui em Belém com esses nossos gramados que são uma beleza e com a chuva do primeiro semestre.